Opa, vim aqui para nós compartilharmos uma palavra da parte de Deus, né? Qual tem colocado no meu coração para nossa meditação. Uma palavra que se encontra no Salmo 119, no versículo, vamos ler um versículo, né? No versículo 71. Esse salmo aqui todo ele fala, né, da importância da palavra, do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus. É um salmo qual o escritor é desconhecido, alguns ainda atribuem a Davi, né? Mas o certo ainda ninguém sabe. Mas o importante é que é um salmo, é um louvor, é reconhecimento da palavra, da importância da palavra, do conhecimento da palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos ler então? Foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que aprendesse os teus estatutos, isso é, os teus ensinamentos. Para mim vale mais a lei, isso é, a sua palavra, né? Que, que procede da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Bom, aqui nós vemos primeiramente, né, que o salmista aqui fala que bom foi ele ter passado por aflições, por lutas, por dificuldades, né? Porque isso levou ele mais perto, mais próximo de Deus, né? Levou ele a ter uma vida íntima e um conhecimento realmente de quem é Deus, né? Qual o propósito de Deus, de Cristo, da palavra em nossas vidas, né? Então nós vemos aqui que também ele fala que o mais importante é a palavra para ele, mais importante era a palavra para ele do que milhares de ouro ou de prata. O que o salmista estava dizendo aqui? Que para ele o que valia era ele ter uma vida regrada com Deus, de conhecimento, de intimidade, né, da sua palavra, independente das lutas, das provas, das dificuldades que ele encontrava no seu dia a dia, independente das aflições. O mais importante para ele era a palavra, era tirar um tempo e ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra, da lei, que era, né, na época, hoje é a palavra, a Bíblia, né, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, o qual nos leva a saber e conhecer quem é Deus, e o que realmente ele deseja e planeja ou tem planejado através de Cristo Jesus para as nossas vidas. Então, o mais importante, independente da luta, da dificuldade, daquilo que tu vem passando, o que nós vamos passando no momento, é a palavra. Independente de se tu tem bastante, né, quanto à vida financeira, ou quanto tu tem a pouco, né, na vida financeira, ou enfim, independente da situação, o importante é nós estarmos na palavra, porque a palavra de Deus é que nos levará no caminho e na vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós lermos mais alguns versículos aqui, o qual eu quero ler aqui com vocês, que me vem aqui no coração para ler agora, que é nesse mesmo capítulo, é o versículo 92. Ó, não foi a tua lei ter sido, não foi a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido nas minhas angústias. Então, aqui a palavra está dizendo, né, que se não fosse a lei, que se não fosse a palavra de Deus, né, na vida do salmista, ele já teria perecido nas lutas, nas dificuldades, na angústia. Eu digo mesmo que se não fosse a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, o qual me dirige, muito já teria eu desistido, porque é a palavra de Deus, ela lida, ouvida, é que nos leva a fazer e
conhecer o desejo, os planos e os propósitos de Deus e permanecer independente de que nós vemos enxergando, vemos vendo em nosso redor, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o que eu quero dizer aqui? Quando passares por angústia, quando passares por dificuldade, permaneça na palavra e também na oração, independente do momento e da situação. O apóstolo Paulo, ele nos fala na palavra que ele aprendeu a servir, a estar na presença de Deus, de Cristo, tendo bastante ou tendo pouco, porque o alvo é Cristo, porque o alvo é a eternidade, independente da situação. Então, esse é o propósito da palavra para nossas vidas, de nós sermos salvos e sermos testemunhas, como o ID, o qual foi nos dado para testemunhar desta mesma palavra, porque assim como nós conhecemos que outros, através do ID em nossas vidas, possam também conhecer esta mesma palavra. Como eu disse, que também através da oração, a qual nós permanecemos na palavra, porque me veio na mente uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 em diante, aonde Paulo e Silas eles estavam indo para a oração, né? E ali eles foram confrontados, acusados, né, de serem falsos profetas. E ali pegaram eles e prenderam eles porque eles repreenderam o demônio de uma adivinha, de uma moça que adivinhava, e tirou o lucro dos donos dela, que usavam ela. E eles então se lançaram contra Paulo e Silas, a ponto de espancá-los, né, com varas e mandar para a prisão. E nós vemos ali nessa palavra que quando eles estavam na prisão, no interior, no mais profundo da prisão, eles continuaram com o propósito o qual eles tinham no coração, que era de louvar a Deus, que era de orar, de adorar a Deus, de ir ler a palavra no templo. Então eles continuaram com o mesmo propósito no coração, independente da situação. Eles foram espancados, eles foram perseguidos, eles foram presos, mas o propósito no coração deles continuou o mesmo, que era de louvar, adorar, orar ao Senhor. Então eles fizeram isso, e eles fazerem isso independente do momento, da situação que eles se encontravam, cumprindo o ID na vida deles, eles então receberam o livramento que vem de Deus, que se nós lermos a palavra, nós vamos ver que veio um grande terremoto e todas as portas se abriram e a cadeia de todos que estavam presos se arrebentaram, se soltaram. Então nós vemos aqui que se nós permanecermos no propósito, independente do momento, da situação que nós vamos passando, com certeza Deus vai usar esse momento para que se nós permanecer louvando, adorando e no propósito ao qual Deus nos chamou, com certeza, através da minha e da tua vida, das nossas vidas que permanecermos, Deus vai nos usar para que portas sejam abertas para nós, para outros, para que correntes, laços que eu amarro, muitas vezes tentam amarrar nossas vidas ou a vida de outros, através do nosso ID, será arrebentado, será solto, porque nós estamos no propósito, o qual Deus quer que nós estamos adorando, glorificando, exaltando o seu nome. E também nós vemos aí nesta palavra, que não foi liberto só eles, mas todos que estavam ali, né, que testemunharam a obra de Deus na vida deles, a obra de Cristo e do Espírito Santo na vida deles naquele momento. E vemos também que ali foi salvo o carcereiro que queria se matar pensando que eles tinham fugido, e não foi salvo só o carcereiro, mas toda a sua casa. Por isso que diz a palavra ali, crê. Ele perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê em Jesus e será salvo. E o que aconteceu? Ele creu, e segundo a palavra que diz, que Paulo fala para ele, que falaram para ele, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. E ele creu, e através daquela obra, daquele momento, ele creu e foi salvo, ele e toda a casa dele. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado pela permanência de Paulo e Silas no propósito qual estava no coração dele. Então permaneça no propósito que é estar em Cristo,
e adorá-lo, e exaltá-lo, e pregar a sua palavra, cumprir com o seu ID, que Deus vai realizar. Acredite e confie que Jesus, Deus, através do seu Espírito, está no controle. Receba esta palavra na tua vida, que Deus está no controle. Buscamos e achamos o caminho, o destino, o escape através da palavra e através da oração. Por isso disse o salmista: bom foi eu passar por aflições, porque conheci os teus ensinamentos e aprendi a permanecer por causa da tua palavra. Receba em teu coração, em nome de Jesus, você e a tua família, esta palavra. Amém.